O Redação PFC começa agora. O Redação PFC 143 está começando nesse sabadão comigo, em Augusto, e também com o Marcos Boas. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos mais uma vez para as notícias da semana. Exatamente. E nesse daqui, pessoal, a gente vai começar de uma forma um pouquinho diferente, porque, claro, né, vocês sabem, nós, no mundo da corrida, fomos impactados no domingo, dia 11 de fevereiro, com a morte do Kelvin Kiptum, que aos 24 anos morreu num acidente de carro lá no Quênia. Então a gente vai dar uma mudada aí no nosso padrão tradicional. Vamos falar um pouquinho do Kelvin Kiptum, porque obviamente ele merece isso. Todas as homenagens que já foram feitas estão sendo feitas, porque em 10 meses, né, Marcos Boas, ele correu apenas 3 maratonas em 10 meses, e daí você vê como algumas pessoas elas conseguem marcar seu nome na história e tal em tão pouco tempo, né? Porque normalmente a gente pega nomes históricos, a gente consegue ver como é que foi a carreira deles quando eles se aposentam e tal, daí você tem uma visão do todo, como é que foi. E a do Kiptum, infelizmente, ela acabou de uma forma muito abrupta, então a gente consegue ver o que aconteceu na carreira dele por causa desse acidente aí que vitimou ele, daí consegue ver que em 10 meses ele mudou o mundo da corrida. Pois é, Kelvin Kiptum Cheruiyot, que nasceu no dia 2 de dezembro de 1999, como você falou, já faleceu no dia 11 de fevereiro de 2024. O cara que assustou aí o mundo da corrida, chegou, vamos falar a verdade, do nada, ninguém tinha o nome dele, né, entre os grandes favoritos, ninguém tinha visto resultados fortes dele em outras distâncias. Ninguém conhecia muito e ele morreu e ninguém conheceu muito dele também, porque, tipo, a gente não sabia direito os treinos, não sabia direito treinador, marca esportiva. Então, assim, foi tipo um cometa, surgiu, né, conseguiu tudo que conseguiu, deixou aquele gostinho de talvez fosse o mais provável candidato, né, porque tinha só 24 anos, a talvez fazer a maratona sub-2, bater um novo recorde, ele também estava pensando nisso. A gente não conhecia direito ele e a gente continuou sem, tipo, ele morreu, ele tinha 2 filhos e uma esposa, a gente não sabia disso. Pois é, ele estava dirigindo ali, viajando numa estrada que liga Eldoret a Kaptagat, lá no Quênia. Tava ele, o treinador e mais uma passageira, identificada como Sharon Kosgei no carro, e acabou se envolvendo nesse acidente, bateu, parece que, é o que tudo indica, numa árvore, e ele e o treinador dele acabaram falecendo, e a passageira, né, a Sharon Kosgei, ela tá se recuperando no hospital, ao que tudo indica, não corre maiores perigos até agora. Pelo menos até a última notícia que a gente tinha, ele vem se recuperando. O técnico dele, que era o Garvais Haksaman, era ruandês, ou seja, técnico de Ruanda, também acabou falecendo no acidente. E aí, como ele falou, a gente vai ficar no resto, né, agora para todo sempre pensando o que esse cara poderia ter feito. Um cara que com 24 anos apareceu lá em Valência 2022, correu para 2:1:53, se tornou o terceiro corredor a quebrar a barreira dos 2:2, né? Antes dele só o Kipchoge e o Bekele que tinham conseguido isso. Depois correu Londres e fez 2:1:25, que seria o recorde mundial caso o Kipchoge não tivesse baixado o próprio recorde em Berlim alguns meses antes. E finalmente em Chicago, ano passado, em outubro do ano passado, em outubro 23, ele conseguiu a marca de 2 horas 00:35 segundos, conseguiu o recorde mundial da maratona, se tornou o primeiro corredor a quebrar a barreira das 2 horas e 1 minuto, e com certeza o cara que tinha mais chances aí de conseguir quebrar a barreira de 2 horas numa prova oficial. Infelizmente, a gente nunca vai saber, né? Ele que tinha anunciado planos recentemente de tentar... No redação anterior, Marcos, no redação passada, que ia tentar essa quebra. Ele que tinha tido o recorde ratificado, né? Então, assim, ele viveu para ver o recorde ratificado. E logo na semana da comprovação do recorde dele lá em Chicago, acabou aí se envolvendo nessa tragédia. Obviamente, tirando aqui, deixando de lado e não esquecendo, obviamente, de todo o lado humano, de uma família e tudo mais. Perdemos aí, o mundo perde um atleta que nunca vamos saber, mas sabe-se lá onde esse cara poderia chegar. Infelizmente, não iremos saber. Vamos ficar nas marcas que ele já conseguiu. E foram marcas, né? Na média, a média das maratonas deles é 2:1:18, ou seja, quase o recorde mundial anterior, que era do Kipchoge. Ele venceu todas as maratonas que participou, todas fez recorde do percurso, sempre com a segunda metade mais rápida. Então, assim, ele fez coisas que nunca ninguém fez nesse pouco tempo. Então, ele vai ficar sempre esse negócio, né? Como seria essas coisas todas, porque tudo que ele apresentou até então... E lembra que a gente falava, Marcos? O Kiptum, eu quero ver quando ele perder uma maratona, como é que vai ser, como é que ele vai reagir, como é que vai ser baixar esses tempos. E no final das contas, claro que por meios que a gente não gostaria, ele acabou que sempre fez uma maratona mais rápida do que a outra, sempre bateu os recordes e nunca perdeu uma maratona. Então, ele vai com essa marca que a gente provavelmente ia ver ser quebrada em breve, né? Mas,
infelizmente ele sofreu esse acidente e faleceu. E daí, Marcos, a prova agora que vai ter no fim de semana de Sevilha vai fazer tipo 42 segundos de silêncio, Roterdã também vai ter homenagens, então vai ter várias homenagens, porque talvez, né, nós que corremos, que estamos vivenciando tudo isso, o pessoal do mundo da corrida, foi impactado porque você consegue lembrar de algum caso semelhante do atleta no auge? Tipo, eu sou o campeão do negócio todo, eu sou o recordista do bagulho. Me veio à cabeça talvez o Senna, mas o Senna quando morreu, ele era um ídolo pro Brasil, mas ele não estava no auge que nem o Kiptum estava, e eu não consegui achar nenhuma relação de atleta parecido que tenha acontecido o que aconteceu com o Kiptum, de estar no auge do auge, recorde, tipo, fez o recorde há 4 meses. Sabe? Eu não consegui achar nenhuma relação de esportista e pessoa no auge. Talvez se tiver algum ator ou algo assim, mas no esporte eu não consegui. Eu tentei pensar em várias hipóteses, eu não achei nenhuma. Você consegue lembrar de alguma? Eu não consegui, assim. Assim, o Prefontaine também faleceu com 24 anos, né? O corredor ele corria a pista e tudo mais, mas assim, é muito distante da gente, assim, não é, né? Não tem essa realidade, não tem como eu posso dizer, não é tão acessível assim, de informação e tudo mais, né? Talvez. E ele não tinha ainda conseguido grandes resultados mundiais, vamos dizer assim. Ele foi um corredor histórico e tal, mas ainda não tinha chegado a conquistar nenhuma ou medalha olímpica ou recorde e tal, né? Ele era recordista americano dos eventos. Falaram também do Vangiru, que era o atleta lá, o queniano, que era campeão olímpico, que corria de uma forma agressiva também. Mas o Vangiru, apesar de ser campeão olímpico, ter vencido as majors, não estava no patamar que o Kiptum está. E eu acho que é isso que causa o choque e o impacto maior, né? Eu não consegui achar nenhum esportista relacionado a isso que tenha acontecido em nenhum esporte. Se você que está nos ouvindo lembra de algum, comenta aí. Mas esse aí me pegou, Marcos. Essa, quando eu vi domingo, já era fim de noite, mas deu uma complicada. Eu já não consegui fazer mais nada domingo. Parecia alguém muito próximo mesmo que tinha morrido, sabe? Essa foi impactante. Acho que é muito impactante, sim. Ainda lembrei do Redação PFC, né? Eu falei, nossa, saiu ontem o Redação que a gente falou do recorde, de tudo que ele pretendia fazer. Realmente foi algo que, sei lá, é um sentimento esquisito, né? A gente não tem proximidade, mas ao mesmo tempo a gente acompanha tão de perto, né, o mundo da corrida e vê um fenômeno desse surgir. Quando se vai, a gente fala, é algo estranho, é uma sensação estranha, realmente. É uma pena. Infelizmente, hoje a gente começa com essa notícia da morte aí do cara que talvez, obviamente, já fez história na corrida a longa distância, mas que talvez fosse ser algo assim, que duraria anos, né, vamos dizer. Sei lá, é um Schumacher que tivesse morrido com 4 títulos, é um Hamilton que tivesse morrido no meio dos títulos dele, né, ali na sequência dos 5 títulos ali, no terceiro, tivesse o cara que tava no auge, realmente, então, como se fosse algo assim. Exatamente, pessoal. Então, a gente começou o Redação falando do Kiptum e agora nós vamos para o Redação como vocês conhecem, mais normal, talvez não tão animado, depende, né? A gente pode mudar nosso ânimo aqui, a gente já teve uma semana quase para absorver a notícia, então vamos para as notícias e os fatos desse dia 17 de fevereiro. Bom, Marcos, vamos começar aqui então. Em 17 de fevereiro de 1922 teve o encerramento da Semana de Arte Moderna em São Paulo. O evento, que aconteceu em 5 dias, teve trabalhados a cada dia um aspecto cultural: pintura, escultura, poesia, literatura e música, que é basicamente o que a gente trata aqui no Redação, geralmente, né? Nessa data, em 1936, teve a publicação dos desenhos do Fantasma, de Lee Falk. Em 1951 nasceu Amado Batista, compositor e cantor brasileiro. Em 1953 nasceu Peninha, também compositor e cantor brasileiro. Em 1963, o maior jogador de todos os tempos do basquete, né, Marcos Bosi? Michael Jordan nasceu. Muito melhor que LeBron James, né? Talvez uns millennials aí vão discordar de você, mas acho que você tá... eu tendo a achar que você tá certo. E se o pessoal lembrar, dia 30 de dezembro a gente falou, tinha o nascimento do LeBron James. Então você vê que caiu, né? Nos dois Redação caiu o nascimento deles aí. Michael Jordan. Tem uma série Netflix bem legal, né? Que conta aquela história dele lá no Chicago Bulls. Last Dance, é muito legal a série. Eu não vi toda, mas até o terceiro episódio que eu vi tava muito bacana. E o Marcos viu toda, então tá aqui. Em 1972, o Fusca ultrapassou o Ford T como o carro mais vendido do mundo. Produziram o Fusca de número 15.007.034. Aí ele quebrou o recorde e nunca mais acho que foi batido isso. Depois de mais de 60 anos e 21 milhões de veículos produzidos, o último Fusca original saiu de linha em Puebla, no México, em 30 de julho de 2003. Durou bastante o Fusca, hein? Caramba! Muito, bastante mesmo. Seu pai teve um Fusca?
Não, Brasília. Mas tá bom, era esse nível aí que geralmente os pais tinham. Era basicamente o mesmo carro com a carenagem diferente em cima, né? Isso, exatamente. Em 1981 nasceu a Paris Hilton, né? Que é aquela modelo que foi uma das primeiras que teve um vídeo de atos sexuais vazados, né? Não sei se o pessoal acompanha. Em 1982... Peraí. Volta aí. Lê a descrição da Paris Hilton segundo a fonte que você buscou. Quero que você fale todas as profissões da Paris Hilton que tá escrito aqui. Além de ela ser herdeira, né? Do cara Hilton lá, né? De ser milionária, dela pode ser modelo, personalidade da mídia, atriz, cantora, DJ, escritora e empresária. Ela é tipo uma semana de arte moderna. Ela tem tudo. E ainda fez um filmezinho lá que saiu. 1982, Adriano nasceu, jogador de futebol brasileiro, que jogou lá na Inter de Milão e no Flamengo. Ed Sheeran, em 1991, nasceu. Olha que dia interessante aí o Ed Sheeran. Você vê? Gênios da música, Ed Sheeran, Amado Batista e Peninha. Gênios do esporte, Adriano e Michael Jordan. Gênios do cinema, Paris Hilton. E também pode ser de música, ela é cantora, né? Vai saber o que ela canta. E em 2000, a Microsoft introduziu no mercado o Windows 2000. E não se esqueça de usar nossos cupons PFC10 na Foco Radical, Maratona de Floripa e na Track and Field Run Series, PFC na Netshoes Run e PFC 15 na Live Run XP. Vamos para as outras notícias. A meia maratona de Barcelona aconteceu no último fim de semana, como nós tínhamos falado. A Jep Kosgei, a nossa Joyceline Jep Kosgei, venceu no feminino e o Kibiote Kandi venceu no masculino. Nós tínhamos a expectativa da Ruth Jep Gentil participar, ela acabou não participando da prova. Aí ficou aí o caminho para Jep Kosgei. Marcos, fala para nós os tempos. Pois é, a Jep Kosgei conseguiu quebrar o recorde do percurso e fez em 1h4:29. Foi seguida pela Sembere Teferi, da Etiópia, com 1:4:40. E em terceiro lugar, a Glad Chepkirui, do Quênia, com 1:06:34. Não teve quebra de recorde do percurso e quem ganhou foi o Kibiote Kandi, do Quênia, com 59:22. Ficou em segundo lugar o Andreas Almgren, da Suécia, com 59:23. E em terceiro lugar, Honser Kipkorir Konga, do Quênia, com 59:28. Então essa daí foi a meia maratona de Barcelona, as provas espanholas, vocês sabem, né? Meias e maratonas lá, Barcelona, Sevilha, Madrid, Málaga, enfim, várias opções se você quiser ir lá. Até a gente vai falar de Sevilha daqui a pouco, vai acontecer, aguarde aí. E não precisou aguardar muito tempo, só a vinheta passando, porque como vocês sabem, eu monto a pauta e eu mesmo esqueço a ordem das coisas. Maratona de Sevilha acontece nesse domingo, Marcos Boas. Nós iríamos fazer uma live, mas nós não vamos, porque não tem grandes atletas de elite e vão ter vários brasileiros competindo em busca do índice, tentando o índice olímpico. Mas não vai ter live do PFC, nós vamos focar na Maratona de Tóquio em março. Então, como destaques aí da Maratona de Sevilha, vamos trazer a lista dos brasileiros que vão participar da prova. A gente tem o Jonatas de Oliveira Cruz, o Justino Pedro da Silva, Ederson Vilela Pereira, Edson Arruda Santos, Samuel Souza, Wagner da Silva, Wendel Jerônimo Souza e, para finalizar, a Mirella Saturnino pelo feminino. São os concorrentes aí, os participantes do Brasil que vão correr ali na Elite, além de algumas outras atletas amadoras. Então, os destaques aí ficam por conta dos brasileiros participando da prova na Espanha. Exato, pessoal tentando isso porque talvez seja uma das últimas provas aí que o pessoal vai, né, para tentar competir, buscar o índice. É uma prova boa, uma prova plana, então tá aí, né, as provas na Espanha sempre com expectativa de bom tempo. A prova acontece a partir das 4h30, a transmissão será no canal da Maratona de Sevilha, então se você quiser ver as imagens, vai lá. Nessa semana também tivemos a notícia de que a pista de atletismo do Ibirapuera foi destruída. Ela já não estava muito boa e o pessoal deu uma destruída na pista para uma prova de automobilismo na categoria Drift. Nada contra nenhuma modalidade, né, Marcos? Mas, por favor, drift é brabo da pessoa gostar e praticar. Mas todo esse auê, essa quizumba, essa algazarra, essa reclamação de vários atletas de CBAT, o Capriotti também, todo mundo falando, suspenderam, Marcos. A notícia que saiu na quinta-feira é que, ok, não vai mais ter o drift. Mas agora já tá tudo bagunçado lá, né? Vamos ver se vai revitalizar aquilo lá agora. Vamos ser sinceros aqui. Do jeito que tava a pista, não dava pra usar. Não pra correr, pelo menos, a pé. Tava uma bosta. Tava horrorosa a pista. Era só bolha, era horrível. Aí, iam fazer essa prova de automobilismo. Aí, descascaram a pista inteira. Existia, obviamente, o medo de que você pudesse afetar a estrutura da pista. E aí eu concordo que, né, corrida de carro não tem que ser feita aqui se você tem a intenção de que aquilo depois volte a ser uma pista de atletismo. Agora... Você sabe como é que funciona a competição de drift? Sempre me pareceu que tinha que ser num ambiente muito, muito aberto. E ali não parece ser um ambiente enorme, sabe? Então funciona em ambientes pequenos. Eu não sei como é que funciona. É que eu acho que ele vai ficar, tipo, fazendo como se fosse um oval, entendeu? Nesse caso. Vai ficar rodando no oval. Que baita esporte. Você me perguntou, xadrez é esporte? Eu acho que é mais esporte que esse negócio de ficar girando o carrinho aí, rapaz. Mas continua aí.
Então, assim, não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer, se o governo do estado vai realmente fazer alguma coisa e revitalizar a pista, que já precisava ser revitalizada, sejamos sinceros. Ninguém destruiu uma pista que estava em uso, nem tinha condição de uso. Vamos ser sinceros com relação a isso. Agora, espero eu que com esse cancelamento, pelo menos acelere e que dê visibilidade, que isso tenha trazido um pouco mais de velocidade no processo da contratação de um novo, né, da construção da nova pista e tudo mais, para que a pista do Ibirapuera, que já recebeu competições aí clássicas, né, grandes competições no Brasil, volte a ser um lugar utilizável para o atletismo, porque, né, dispensa comentários. A última competição, grande competição, foi o Troféu Brasil de Atletismo em 2014. Eu não crio essa expectativa de que vamos fazer alguma coisa, porque assim, lá no complexo do Maracanã, a pista do estádio Célio de Barros, também foi desmontada com a promessa de que ia fazer uma reforma e não tem nada lá. E isso daí, Marcos, só deu problema por quê? Porque as pessoas postam tudo na rede social hoje em dia. Se o perfil do Ultimate Drift BR não tivesse postado que estava arrumando as coisas, nunca ninguém ia ver esse vídeo, e quando ia saber só na hora da competição que os carros estavam rodando lá e já tinha sido feito. Então assim, a pessoa quer mostrar demais e daí dá problema. Pode ser um pouquinho mais reservado. Então fica a dica aí para você que é do drift, vai usar uma pista de atletismo, se destruírem a pista, não poste nas redes sociais. Então é isso, pessoal. Esperamos que as reformas aconteçam, mas não tenho muita esperança nisso. E daí fica a reflexão para você que está nos ouvindo, onde quer que você esteja. Se estiver fora do Brasil, daí você não vale, né? Porque deve ter mais. Mas onde você mora? Você conhece alguma pista? Tem alguma pista? E se tiver essa pista, ela é boa? E se essa pista for boa, ela é aberta ao público? Ficam aí os questionamentos, porque lá em Boston a gente entrou de qualquer jeito, né, Marcos? Estava lá a pista, deu para entrar. No Brasil, em alguns lugares, a pista ela, né, tem que ter acesso, carteirinha e cadastro. Enfim, não tem muito incentivo para ninguém, então tá complicado aí, mas vamos ver se essa reclamação toda da CBAT, essa suspensão do evento, se vai resolver alguma coisa. E para você, né, que gosta de drift, eu só posso lamentar. As inscrições para os 10 km Tribuna FM começam em breve, Marcos. E em breve eu quero dizer dia 19 de fevereiro. Quando que é 19 de fevereiro? Segunda-feira. Pois é, se você quer se inscrever nos 10 km mais rápidos do Brasil, então a 38ª edição vai abrir as inscrições no dia 19/2. O ano passado as inscrições acabaram aí depois de um mês de aberta, foram 21 mil pessoas que participaram da prova. Assim, se você tem muita vontade mesmo, já tá certo que vai fazer aqueles 10K, não fica enrolando muito não, porque talvez esse ano acabe até um pouco mais rápido. A gente tá vendo aí o crescimento das provas aí aqui no Brasil, a gente viu aí Porto Alegre, vimos Rio de Janeiro aí que tá um caos. Então se você tem certeza, ou se você ainda não tem, já se defina, já fique acertado com relação a isso. Dia 19/2, corre lá, faz sua inscrição para os 10 km da Tribuna FM em Santos. Fica de olho no perfil do Instagram deles, eles vão anunciar isso. E ano passado eram apenas 70 vagas para o pelotão premium, caso você queira largar lá na frente. A Duda largou, por exemplo. O valor ano passado do pelotão premium era R$415. Eu não sei quanto vai ser esse ano, mas com certeza eu pagarei o pelotão premium, porque eu vou para a Tribuna esse ano e eu vou bater o meu recorde da Tribuna, né? O meu recorde da Tribuna é 49 alguma coisa. Já corri 3 vezes lá, as 3 meio machucado. Então estarei na Tribuna dia 19 de maio. Como eu provavelmente não vou conseguir a inscrição com a organização da prova, eu tô fazendo que nem a minha tia faz vaquinha para São Silvestre, lá no porquinho dela, eu tô fazendo para a Tribuna. Eu tô juntando um pouco para Chicago, um pouco para Tóquio e um pouco para a Tribuna. Que eu vou querer largar lá na frente, eu vou ser a pessoa que vai atrapalhar as pessoas. 38ª edição, 19 de maio de 2024, Enio Augusto estará lá. E outros atletas, mais menos importantes, né? Então fique de olho aí que a inscrição abre na segunda-feira. Medalhas Olímpicas de Paris 2024 foram divulgadas e eles conseguiram fazer a medalha olímpica mais feia da história. Pois é, o pessoal lá de Paris aí, sei não, eu também achei um gosto bastante duvidoso, mas de qualquer jeito, qual que é a ideia? A medalha que foi criada pelo joalheiro francês Chaumet, ela vai ter ali uma peça inserida, uma peça de 6 lados inserida na medalha, tanto a de ouro quanto a de prata e a de bronze, que é um pedacinho de metal feito da Torre Eiffel. A Torre Eiffel que foi montada lá em Paris em 1889 para celebrar o 100º aniversário da Revolução Francesa e acabou nunca sendo desmontada, né? A ideia inicial era que ela ia ser desmontada, mas virou dá um baita trabalho desmontar. Imagina, você vai morrer. Não vou desmontar, fica aí com esse negócio, filho. Tá lá até hoje, e aí vai ter, então, cada medalha vai ter um pouquinho do aço ali, né, da Torre Eiffel. E você pode estar se perguntando de onde veio esse aço, esse metal. Vai cair a torre. Exatamente, fiquei com medo naquele primeiro momento, falei, eles vão cortar, será que vão cortar do pé, será que vão cortar lá de cima? Mas não, ele não foi cortado da torre, o metal foi obtido de um armazém de metal em Paris, que é mantido pela empresa responsável pela manutenção da torre. Então não é da torre. É mais ou menos, né, o metal da torre, vamos falar bem a verdade. Mas de qualquer jeito, do outro lado as medalhas vão ter aí a deusa grega Nike,
voando em direção ao estádio Panathinaikos em Atenas. Essa outra face da medalha com essa imagem já acontece desde 2004, já é uma tradição nas Olimpíadas, mas teve uma alteraçãozinha aqui com a aprovação do COI. O pessoal de Paris também colocou a Torre Eiffel no fundo dessa imagem. Então, estão deixando rastros da Torre Eiffel aí por toda a medalha dos dois lados. Se você quiser ver, procura lá na internet, é fácil de encontrar. Diga pra gente se vocês gostaram ou não das medalhas. Eu vi um post comparando todas as medalhas olímpicas, né, desde o começo. Vou te dizer que não gostei muito, tem muita medalha mais bonita e acho difícil superar Tóquio, que foi um negócio, na minha opinião, foi a mais bonita de todas, seguida por Pequim. Gosto muito também da medalha de Pequim, achei bem legal. Para mim, a medalha tem que ser tradicional daquele jeito, redondinha, dourada, sem inventar muito. Eles colocaram um negócio hexagonal de ferro, que nem é da própria Torre Eiffel, sabe? Então, assim, quiseram dar um significado num negócio que não existe. É tipo eu pegar um pedaço de metal daqui e dizer, tá na... Não é. E o verso foi a parte mais bonita, né? Se eu fosse um atleta que ganhasse essa medalha, eu ia pendurar na minha casa com o verso, não com a parte da frente. Shelly-Ann Fraser-Pryce vai se aposentar após as Olimpíadas de Paris. A lenda jamaicana, que ganhou 8 medalhas olímpicas, 10 títulos mundiais nesses 19 anos de carreira, vai se aposentar. Parecia que ela nunca ia parar, Marcos, e ela decidiu, depois de Paris eu vou parar. 37, 38 anos, tá bom pra mim. Ela que estreou lá nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Naquela edição ela ganhou 100 metros na competição de atletismo no feminino. E 4 anos depois ela volta para defender seu título em Londres. E ainda ganhou uma medalhinha de prata nos 200 metros. Então ela foi apelidada de Pocket Rocket por causa dos arranques e a velocidade explosiva, apesar de ser bem baixinha, né? Então sua melhor marca por enquanto é de 10 segundos e 60, 10.6 nos 100 metros, o que é a terceira melhor marca da história. Então vamos ver, quem sabe ela ainda consegue, será que ela quebra esse RP dela nos 100 metros nessa última Olimpíada? Vamos assistir, porque vai ser a última apresentação oficial da Shelly-Ann Fraser-Pryce, ela que, como o Enio falou, tem 3 ouros olímpicos, tem 4 pratas, 1 bronze, além de várias medalhas no campeonato mundial, totalizando 17 medalhas no total em mundiais. 132 corredores quebram a barreira dos 15 minutos nos 5 quilômetros na Irlanda do Norte, Marcos Boas. Essa daí eu acho que eu não queria ir, porque eu acho que eu ia ficar muito atrás. A gente já falou, inclusive, dessa prova aqui uma outra vez. Né? Essa prova é uma prova que 5K, mas ela exige qualificação. Então, é uma prova não ia dar. Muito forte. Só para você ter uma ideia, homens têm que correr em 16 minutos ou menos para conseguir se inscrever nessa prova no 5K. Só para trazer o quão forte é também a prova, o último lugar, que foi o 209º lugar, do 100º lugar, alguma coisa do tipo, ele terminou a prova em 17 minutos e 9 segundos. Pra você ter ideia, ele foi o último. Então, no total, 132 corredores conseguiram ficar abaixo dos 15 minutos, e sendo que 17 deles conseguiram quebrar a barreira dos 14 minutos. Então, é uma prova completamente absurda, e quem ganhou foi o finlandês Top Heitinen, que fez 2,45 por quilômetro, fechando a prova em 13,49. Imagina a chegada disso aí, né? Não deve parar de chegar nunca, gente, ali. Meu Deus do céu. Quanto que é o seu recorde nos 5 quilômetros? Não fiz em prova, mas eu fiz uma vez aquela tomada de tempo de 17,30, mas eu sei que ali tem um errinho de GPS, eu colocaria uns 18, acho que daria para buscar uns 18,10, 18,15. Você acha? Nem não ia dar para isso, não. Não vai dar para nós dessa vez aí. Fica a dica aí para você que corre rápido, que tem uma prova lá na Irlanda do Norte bem legal. Essa notícia eu trouxe aqui por quê? Porque a campeã da Maratona de Tóquio de 2017 recebeu uma proibição de doping de 8 anos. E ela já tinha sido punida antes, e agora ela foi punida de novo. E eu trouxe isso, Marcos, porque ela tinha uma lista de um monte de coisas, né, que não poderia usar, e eu gostei dessa lista dos elementos que ela utilizou. Pois é, a Sarah Shepshirshir, do Quênia, ela que correu aí no dia 5 de novembro de 23 a maratona de Bangsain, na Tailândia, terminou em segundo lugar, mas ela não conseguiu aproveitar muito aí seu vice-campeonato, porque em 22 de dezembro ela foi provisoriamente suspensa pela presença de metabólitos de testosterona em sua urina nessa corrida que ela fez lá na Tailândia. E aí, como ela já tinha caído antes, uma outra vez, por problemas lá no passaporte biológico, ela recebeu uma proibição de 8 anos. Então, de 22 de dezembro, que foi o dia da prova, de 2023, até 21 de dezembro de 2031, ela não vai mais poder participar de provas oficiais, e além do que o resultado dela na maratona lá na Tailândia também foi desconsiderado. E a lista das substâncias que eu falei, elas incluem estanozolol,
metandienona, clenbuterol e DHCMT. Enfim, são coisas que, como a gente não usa, a gente não sabe, né? Mas isso traz à tona, talvez, uma discussão que, assim, talvez, se a pessoa já tenha sido punida por 4 anos, talvez ela não devesse poder voltar a competir em nível profissional, sabe? Agora tá 12 anos, você vê que essa daí continuou. Não, e assim, foi o evento que foi a volta dela para as competições depois da punição de 4 anos. Ela volta e aparece com uma lista que parece mais uma receita de sei lá quem. E aí ela toma uma punição de mais 8 anos e agora ela com 39, podemos confirmar que ela aposentou, Agora né? acabou. Acho que não volta, né? Agora já deu para ela. Triatleta canadense venceu o pessoal da elite lá em Vancouver, Marcos Boazzi. Teve lá uma meia maratona em Vancouver e o triatleta canadense Jeremy Bryant venceu a prova. Então você vê, né? Não necessariamente o pessoal do triatlo, por fazer 3 modalidades, ele vai ser mais devagar, né? Às vezes a corrida é o ponto forte dele. Ele fez 1:4:27. Muito bom, conseguiu bater aí um competidor dele, que Andrew Davis, que tem maratona para 2h14, você imagina. Então, né, o cara não é fraco, não. Em quarto lugar também tinha um maratonista olímpico canadense, que é o Trevor Hoffbauer, que acabou ficando com 1h4:49. Então, o triatleta aí, que é um dos principais triatletas do Canadá, que representa ele, inclusive, representa o país em nível mundial, conseguiu ganhar essa prova aí de meia maratona. Ele que quase conseguiu ali buscar o RP, né? Ele tinha feito em Houston agora no começo de 2024, ele tinha feito 1h3:59 e acabou ficando lá em 25º. Essa prova aí, talvez um field um pouco mais tranquilo. Ele fez 1:4:27 e acabou saindo com a vitória. E por fim, para terminar as notícias de hoje, só trazer aqui que esse ano, em fevereiro, fez 10 anos, Marcos, daquele vídeo que viralizou, muita gente conhece, daquele casal que está dando uma entrevista na Neve, uma emissora de TV, e deles falam da Neve e tal, que é muito bom, a textura perfeita para correr, e logo que o casal sai, a mulher logo em seguida escorrega e cai. What are you doing running? And you're saying it was really good out? It's the perfect texture for running, very low impact on its dry snow so your feet don't get wet. All right, well, go ahead and keep on the run. I'm sorry to have kept you, but I appreciate you guys talking with us. All right, thanks. We've seen a lot of people out here, like you said, running, sledding, just enjoying it. One thing, oops, that can happen, unfortunately. Looks like Chelsea's okay. You okay? Yes, ok. Você já viu esse vídeo, né? Obviamente, ela levanta ainda, tipo, dá um joinha, tipo, não, tá tranquilo, é ótimo, a textura perfeita pra correr. Repórter perguntando, você tá bem, né? Tipo, ela dá o dedinho pra cima ali, pra dizer que tava tudo tranquilo, mas acho que deve ter doído um pouco. Eu vou falar pra você que cair no gelo não deve ser nada agradável, né? Isso é um negócio bem duro ali, tomar um belo de um tombo aí em cima de um piso frio ou alguma coisa assim, mas tá aí, completando 10 anos. Então você que se lembra desse meme, saiba que você viu isso faz 10 anos já, e sim, você está ficando velho. Marcos Boas, tchau pra ti, que essa redação começou de uma maneira muito triste e hoje a gente termina aqui deixando novamente nossas homenagens e lamentações pelo falecimento do Kelvin Kiptum. Bons treinos para você. Valeu, pessoal, muito obrigado. Vamos embora de mais uma Redação PFC. Você aí, se quiser, faça sua homenagem, vai correr, faça um treino, mentalize, fale, essa é a minha homenagem ao Kiptum. Fica aí as nossas homenagens o máximo possível de um cara que infelizmente não pôde mostrar todo o potencial que tinha e acabou partindo muito mais cedo do que deveria. Valeu, pessoal, tchau, até o próximo episódio. Voltamos no próximo Redação PFC. Bons treinos e boas corridas para vocês. Até a próxima. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.